Olá, irmão, irmã. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Faremos aqui a leitura a partir do versículo 60. O texto bíblico diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhes Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém. Um filósofo chamado Bertrand Russell fez uma série de palestras que depois tornou-se um livro que recebeu o seguinte título: Por que não sou cristão? É claro que neste livro ele foi levantando argumentos contrários ao cristianismo, argumentos que inviabilizassem a permanência de quem quer que seja na fé cristã. Ao tomar conhecimento destes escritos no momento posterior, John Stott propôs-se a escrever um outro livro. E neste livro ele extraiu apenas o advérbio de negação do livro de Russell. O livro, então, do John Stott teve o seguinte título: Por que sou cristão? Por que sou cristão? Aliás, este foi o primeiro livro que eu adquiri do John Stott. Um livro pequeno, linguagem simples, mas de uma profundidade enorme. No prefácio do livro, ele buscava então esclarecer que não tinha a intenção, não tinha o objetivo de ficar contradizendo o que o filósofo havia dito a respeito do cristianismo, mas levantar questões que sequer ele havia pensado a respeito do cristianismo. E nessas questões, como que numa mistura de argumentação teológica e testemunho de vida, John Stott vai descrevendo no livro as razões pelas quais ele se declara cristão. Se declarava, aliás, faleceu alguns anos atrás. Como eu disse na semana passada, nós vivemos em um país majoritariamente cristão. Mas não devemos negar, irmãos e irmãs, que o cristianismo que chegou aqui no Brasil colonial foi um cristianismo imposto. Junto com a colonização, veio também a religião do colonizador. As Américas viram os seus colonizadores chegarem, então, com a espada em uma das mãos e a Bíblia em outra mão. Por falar em Bíblia, lembro-me das palavras do bispo Desmond Tutu, quando ele também falava a respeito da colonização da África do Sul. E ele disse o seguinte: quando os colonizadores chegaram aqui, nós tínhamos a terra e eles tinham a Bíblia. Ao nos evangelizarem, pediram que fechássemos os olhos para uma oração. Quando abrimos os olhos, nós tínhamos a Bíblia e eles tinham as nossas terras. Agora, com a Bíblia na mão, nós queremos nossas terras de volta. Querido irmão e irmã,
nós não vivemos mais no período colonial, onde a religião era imposta de alguma maneira pelo colonizador, muitas vezes mediante a coerção, a manipulação, a violência. Somos livres para sermos o que nós quisermos ser, inclusive cristãos. Mas e aí? Por que eu sou cristão? Por que você é cristão? Por que aderimos a este novo normal? Quantas perguntas! Por isso, o tema para a nossa reflexão nesta noite é perguntas sobre o novo normal. E a primeira pergunta que eu faço, tendo em mente o texto que foi lido, irmãos e irmãs, é a seguinte: por que muitas pessoas aderem ao novo normal em Cristo Jesus? O capítulo 6 do Evangelho de João é um capítulo que tem por objetivo deixar claro quem é Jesus. Jesus é o pão da vida. O capítulo começa com a multiplicação dos pães e peixes e em seguida vem o discurso de Jesus a respeito do pão da vida. Discurso que gerou murmurações por parte dos judeus e, por fim, o desfecho que nós lemos aqui no texto bíblico a partir do versículo de número 60. Então, irmão e irmã, olhando para o contexto macro deste nosso texto, podemos dizer que muitas pessoas aderiram ao novo normal devido às suas necessidades materiais. O povo estava faminto e Jesus os alimentou no deserto. Muitos dentre o povo estavam enfermos e Jesus os curou. Portanto, muitos foram motivados ao seguimento de Jesus por necessidades que os tocavam de maneira imediata. E Jesus não os repeliram por isso. Jesus não repeliu a mulher Ciro-fenícia. Jesus não repeliu aquela mulher hemorrágica, não repeliu a Jairo que queria a sua filha de volta, não repeliu aquele centurião que clamava em favor do seu servo, não repeliu os cegos, os paralíticos, os que eram rejeitados e excluídos pela sociedade do seu tempo. Por que as pessoas aderem ao novo normal? Por que muitas pessoas aderem ao novo normal? Muitos podem vir a Cristo devido a um conflito familiar, por exemplo. Pode ser que esperem em Cristo a cura do vício, a cura da enfermidade, a cura da carência afetiva, a cura da solidão. Muitas pessoas podem vir a Cristo por fome, devido à fome, devido ao desemprego. Tantos podem ser os motivos, irmãos e irmãs, tantos foram os motivos de muitas pessoas e tantos podem ter sido os nossos próprios motivos. E eu não quero aqui questionar os motivos pelos quais quem quer que seja se achega a Jesus, pois Cristo a todos acolhe e a todos assiste. Mas olhando para o texto bíblico, uma segunda pergunta se faz necessária. Por que muitas pessoas desistem do novo normal? A grande questão que se levantou e causou muitas dúvidas aos seguidores era quem de fato era Jesus. Jesus se apresentava em seu discurso como o pão da vida e assim se colocava como alguém superior a Moisés, o grande legislador de Israel, que lá no passado havia alimentado o povo com o maná. No imaginário do povo, na mentalidade, essa questão do passado ainda era muito viva. Em seu discurso dizia o Jesus que ele próprio era o pão vivo que desceu do céu para alimentar a humanidade faminta de Deus. De forma muito clara, em seu discurso, Jesus, portanto, exigia de todos os seus seguidores uma reflexão profunda sobre como eles próprios o compreendiam, mesmo sabendo que a partir dessa reflexão necessária, muitos iriam abandoná-lo. Diante do duro discurso,
o homem de Nazaré, filho de Maria e José, que trazia em seu ser algo especial que encantava e que agregava às pessoas, foi contemplando os olhares decepcionados das pessoas que anteriormente o admiravam, mas que não o aceitavam como Senhor de suas vidas. Ele foi contemplando quanto a multidão ia se dissipando e mesmo alguns discípulos iam deixando de segui-lo. É como, irmão e irmã, se Jesus estivesse terminando o seu sermão pelo Zoom e visse as pessoas se desconectando do aplicativo. Apenas para brincarmos um pouco aqui com a situação. Os motivos que levaram tantas pessoas no passado a deixarem de seguir Jesus podem não ser mais os mesmos que façam com que muitas pessoas em nosso contexto deixem de segui-lo. Mas, por certo, irmão e irmã, podemos elencar alguns motivos que geram frustração nas pessoas quando Jesus fala. Quando Jesus fala que ele não é um curandeiro à nossa disposição, muitas pessoas podem deixar de segui-lo. Quando Jesus fala que, a despeito de todas as nossas necessidades, a sua graça nos basta, muitas pessoas podem deixar de segui-lo. Quando Jesus fala que há maior bem-aventurança em dar do que receber, muitas pessoas podem deixar de segui-lo. Quando Jesus fala que deseja ser não apenas Salvador, mas de igual modo Senhor de nossas vidas, muitas pessoas podem deixar de segui-lo. O modo como as pessoas se relacionavam com Jesus lá no passado, mas também no presente, em nosso contexto, nos mostra que por vários motivos podemos ser levados a aderir ao novo normal. Por vários motivos podemos nos aproximar de Cristo Jesus. Mas apenas um motivo deve garantir a nossa permanência ao seu lado. Por isso, nós fazemos aqui a terceira e mais importante pergunta. Por que motivo as pessoas devem permanecer no novo normal? Rodeado pela multidão, Jesus poderia ter elaborado um discurso que agregasse e não um que desagregasse. Ele havia feito o milagre da multiplicação dos pães, mas em seguida falou de si mesmo como o pão da vida que sacia a fome de todos que dele se alimentam. Diante dessa fala de Jesus, muitos dos que haviam aderido ao novo normal, pois vejam que o texto bíblico fala que se tratava de discípulos, muitos deixaram de segui-lo. E olhando então para a reação de tantos, ele se voltou para aquele núcleo íntimo de seguidores e perguntou se eles também não queriam se retirar. Talvez, aos olhos dos pregadores contemporâneos, Jesus se apresentasse como um pregador fracassado e precipitado. Fracassado porque, ao final do seu sermão, muitos se foram, e precipitado porque os poucos que sobraram, ele colocou contra a parede. Ele fez uma pressão para que se posicionassem diante daquela situação toda. A palavra de Pedro, em nome do grupo, nos responde a respeito do motivo principal pelo qual todos nós devemos permanecer no novo normal ao lado de Cristo. Senhor, para onde iremos? Apenas o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nos evangelhos sinóticos, Pedro é que diz também: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui, tu és o Senhor, o único que tem palavras de vida eterna. Pedro e mais 11 permaneceram ao lado de Jesus. Ainda que um dentre estes 11, Judas, permaneceu com Jesus, sem permanecer em Jesus. Há uma grande diferença. Devemos permanecer em Jesus, tendo a convicção de que Ele é a palavra viva de Deus que nos conduz à vida plena. Devemos permanecer em Jesus, em Cristo,
tendo a convicção de que a sua palavra confronta a nossa palavra e que nessa confrontação a sua palavra deve prevalecer. Devemos permanecer em Cristo, sabendo não apenas do que Ele é capaz de fazer, mas, sobretudo, irmãos e irmãs, sabendo daquilo que Ele foi capaz de fazer para nos dar vida. Devemos permanecer em Cristo por aquilo que Ele é. A Cristo, como diz um antigo cântico, eu venho como estou. Venhamos como estamos, marcados pelas incertezas do mundo, machucados pelas circunstâncias da vida, mas permaneçamos, porque nele encontramos as palavras, que dentre tantas palavras que já ouvimos, palavras que dão sentido para as nossas vidas. Alguns, como o filósofo Russell, argumentam e dizem porque não são cristãos. Outros, como John Stott, argumentam e dizem porque são cristãos. Esses dois nomes, dentre tantos outros nomes possíveis, nos fazem refletir a respeito da liberdade que temos em nos declarar como seguidores ou não de Cristo Jesus. Eu sou um seguidor de Cristo Jesus e eu estou me dirigindo a seguidores de Cristo Jesus. Portanto, querido irmão e irmã, nós precisamos constantemente responder a essa pergunta. Por que somos cristãos? Por que permanecemos neste novo normal que se apresenta em Cristo Jesus? Já não vale dizer que somos cristãos por uma questão cultural, porque vivemos em um país que foi colonizado por europeus cristãos. Já não vale dizer que somos cristãos por uma questão de tradição familiar. Já não vale dizer que somos cristãos apenas porque nos sentimos bem no meio do povo de Deus. Já não vale dizer que somos cristãos porque tivemos um pedido de oração e esse pedido foi atendido. Dentre tantas argumentações para nossa pertença religiosa ao cristianismo, penso que aqui de fato faz sentido ou fazem sentido são as seguintes: sou cristão, sou cristã, porque sou um seguidor do pão da vida. Sou cristão, sou cristã, porque em Jesus encontrei paz, mesmo em meio aos conflitos da vida. Sou cristão, sou cristã, porque a vida de Jesus me inspira, porque o seu sacrifício me alcançou e me transformou de modo que ele é o meu Salvador. Mas não apenas isso, irmãos e irmãs, é também o Senhor da minha vida. O Senhor cujas palavras orientam o meu modo de vida a partir daqui até a eternidade. Que Deus assim nos ajude. Que Deus assim nos abençoe. Nós queremos encerrar com essa reflexão mais essa série de sermões, mas que eu e você possamos refletir constantemente, querido irmão e irmã, que em Cristo tudo se faz novo, tudo se fez novo, inclusive na minha e na sua vida. Que seja assim, para a honra e glória do nosso Deus. Amém.